dia, queridos irmãos, que Deus esteja nos abençoando mais nessa aula tão importante. A aula de hoje é vitória sobre a tentação. Primeira coisa é definir alguns termos com relação à palavra de Deus. Tentação é de origem satânica e carnal e quer nos derrubar. Seu objetivo é nos separar de Deus. Provação é de origem divina e tem finalidade de fortalecer a pessoa na fé. A tentação pode vir de três maneiras diferentes, três fontes. Através do inimigo de Deus, Satanás, o diabo, de acordo com Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 12. Pelo mundo, Tiago, capítulo 4, versículo 4. E pela natureza pecaminosa, a carne, Romanos, capítulo 6, 11 a 12. A Bíblia chama o diabo de tentador. Tentar é a sua especialidade profissional. As tentações sempre começam em nossa mente. No pensamento, Satanás coloca a cobiça. Na mente da pessoa, a imaginação atrai o desejo, seduz depois de decidir, isto é, resolver fazer a pessoa praticar o pecado e acontece a morte, separação de Deus. Caso o nosso coração e pensamentos não pertençam a Deus, o tentador sempre terá campo livre para atuar como quiser. Ele vai se infiltrando nos pensamentos, semeando a dúvida, maquiando o pecado, com diversão, brincadeiras, aventuras, desafios. No início parece interessante, atraente e provocante, mas no final vêm os problemas. Ao se deixar levar pelas ideias que o diabo coloca em nossa mente, deixamos de ser livres e nos tornamos cada vez mais escravizados pela força do pecado e sofremos consequências em nossos erros. Mas como posso ter vitória sobre a tentação? Precisamos aprender a orar assim como Jesus ensinou. Não nos deixe cair em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Jesus não nos ensinou a orar: Senhor, livre-me de todas as tentações. Isto é impossível. Por isso, Jesus nos ensinou a pedir para que a tentação não nos derrube quando ela chegar. Precisamos aprender e confiar na promessa de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Quando estamos sob a proteção de Deus, somos fortes. Deus nos protege, cuida, anima e santifica a cada dia mais. Por isso, a cada dia, oramos, lemos a Bíblia e mantemos comunhão com nossos irmãos na casa de Deus. O apóstolo Paulo fala que nossa luta contra o pecado é constante. O inimigo é forte e inteligente, mas Deus nos faz andar por caminhos novos, em sua companhia. É Ele quem nos fortalece cada dia mais. Paulo fala que nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes das trevas. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, ele fala sobre a armadura de Deus que nos dá, para que vençamos esta guerra contra a velha natureza e contra o tentador. Capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, cinto da verdade, espada do Espírito e nos pés a prontidão do Evangelho da paz. Devemos adquirir uma rotina espiritual, lembrando sempre que devemos obedecer a Deus. Vigiar em oração, refletindo e meditando na palavra de Deus, a Bíblia. Buscando a comunhão com os irmãos na fé, em atitude de agradecimento e louvor a Deus.
Quem anda neste caminho vê a sua fé crescer e as pessoas veem a mudança de vida. A mudança em nossa vida é fruto do amor de Deus, que nos disciplina e mostra uma vida nova. Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. Mas, e se eu for derrotado pela tentação? Quando pecamos, nossa comunhão com Deus é destruída. É necessário haver arrependimento pelo que foi feito de errado. Este pecado precisa ser confessado diante de Deus. Através do arrependimento e da confissão, Deus nos perdoa. Nosso Deus nos pede que abandonemos o pecado. Provérbios, capítulo 28, versículo 13. E se houver outras pessoas envolvidas com o meu pecado, devemos acertar a nossa situação com elas, pedindo ou oferecendo perdão. Depois, devemos crer que o amor a nós, Deus nos perdoou e nos deu uma nova chance. É através do sangue de Cristo derramado lá na cruz que o nosso coração é limpo e somos reconciliados com o Senhor. Precisamos crer neste presente e viver em novidade de vida, com os frutos da luz e não mais das trevas. O texto de Gálatas 5 fala vida nova, em liberdade e amor, que vivemos agora, que fomos libertos pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, nos versículos de 16 a 26, nos faz refletir entre a diferença da vida que levamos agora e andando no caminho do Senhor e a vida que levávamos antes. Hoje é muito melhor. Será que vale a pena lutar contra o pecado? Sim, vale a pena. Conta uma história que um agricultor necessitava de água para irrigar sua lavoura. Por isso, decidiu escavar até encontrar água. No primeiro dia, escavou 5 metros, mas não encontrou nada. No dia seguinte, desiludido pelo cansaço do dia anterior, escavou no outro ponto do seu terreno por volta de 10 metros. Mas ali também não saiu água. No terceiro dia, ainda mais frustrado pelo resultado dos dias anteriores, escavou um terceiro poço por mais 10 metros. Também dessa vez não encontrou água. No dia seguinte, enquanto se preparava para começar a escavar, no outro canto, um amigo o fez matar e teria uma chance de encontrar água profunda, um buraco já escavado, do que fazendo o dia um novo buraco em lugares diferentes. Assim, devemos nos aprofundar da palavra de Deus, resistir às tentações por quanto tempo for necessário. Não fazemos isso sozinho. Deus nos enviou seu Espírito Santo, que é o nosso ajudador. Deus nos colocou na sua família, que é a igreja, para que juntos possamos vencer as tentações, que são armadilhas do diabo para afastar de Deus, através do uso errado do nosso corpo. Assim vamos ver Deus agindo em nossa vida e nos dando o que precisamos. Às vezes é difícil, é preservar. Por isso, confie em Deus e deixe Ele completar a obra que iniciou em teu coração. Resista às tentações. Encerro a aula de hoje com o texto de Jeremias, capítulo 29, versículos de 12 a 13. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar
pois vão me procurar em todo o coração. Encerramos a aula de hoje, e possamos vencer as tentações que o inimigo traz no nosso dia a dia. Amém. Recapitulando a aula de hoje, vocês peguem o material de vocês e nós temos algumas atividades propostas para vocês fazerem. Tarefa de casa. A primeira pergunta que nós temos lá, provação ou tentação, qual delas é de origem satânica? 2. Quais as 3 maneiras de sermos tentados? 3. O que interrompe nossa comunhão com Deus? 4. Qual é a finalidade da provação? 5. O que precisamos fazer com o pecado para que ele seja perdoado? 6. A tentação é o início de um processo que nos leva a... Você vai ter que completar essa frase. 7. Onde as tentações começam? 8. Quais as atitudes que fazem parte do escudo que nos protege das tentações? E após isso, temos um caça-palavras para vocês preencher também. Fique com Deus e até a próxima aula.